Oi pessoal, aqui é a Lívia Nicolini e eu vou continuar falando sobre as teorias evolutivas. Então a gente falou do Lamarck e agora então a gente vai falar do Darwin. A gente vai falar do Darwin, mas sem nos esquecermos de que Darwin e Wallace propuseram, com algumas pequenas diferenças, o mesmo mecanismo de modificação das espécies ao longo do tempo a partir da seleção natural. Os seus trabalhos foram lidos de forma concomitante, porém, por conta do conceito de seleção sexual, eu vou explicar aqui qual é a teoria darwiniana. Então, para alguns filósofos e historiadores da ciência, a teoria do Darwin não é uma teoria, é um sistema de 6 conceitos que nos ajudam a explicar e entender a diversificação das espécies ao longo do tempo, né, geológico ou evolutivo, e como esse processo se deu. Então, eu vou falar desses 6 conceitos que formam essa teoria. Então, o primeiro conceito é a teoria da evolução como fato. A ideia científica de que espécies de seres vivos se modificaram efetivamente com o passar do tempo geológico. Então, em função de todas as evidências que a gente tem hoje do processo evolutivo e que continuam surgindo cada vez mais novas evidências, a evolução é um fato comprovado cientificamente. O segundo ponto é a ideia da evolução gradual, de que o processo de transformação das espécies ele é lento e gradual a partir do acúmulo de pequenas modificações que vão surgindo nas populações e que vão sendo selecionadas. E que os processos que atuam nessa diversificação são os mesmos do passado e que continuam atuando ainda hoje. Depois, em terceiro lugar, a gente tem a teoria da origem comum, que é a ideia amplamente confirmada de que todas as espécies compartilham ancestrais comuns. E que, se a gente pegar qualquer duas espécies, por mais diferentes que elas possam ser, elas vão possuir algum grau de parentesco. Então, isso tem sido muito demonstrado, principalmente com evidências bioquímicas. Então, se a gente pegar uma bactéria e um mamífero, a gente vai encontrar evidências bioquímicas, como, por exemplo, o funcionamento do DNA, né, a duplicação do material genético, a síntese de proteínas, são processos que são iguais em todos os grupos. São processos que tiveram um grande sucesso evolutivo e é compartilhado por todos os seres, mostrando essa relação de parentesco. Em quarto lugar, a gente tem a teoria da especiação populacional. A ideia de que certas populações podem se transformar em populações de uma nova espécie. E isso se dá a partir do momento em que populações se dividem em duas por processos ecológicos, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas que por processos ecológicos ou escolhas diferenciadas de parceiros, enfim, a espécie começa a se dividir ou por uma barreira geográfica, e aí cada grupo vai sofrer processos evolutivos distintos e depois de um certo tempo, se esses grupos voltarem a interagir e não conseguirem mais se reproduzir e gerar descendentes férteis, a gente diz que houve um processo de especiação, né? 2 novas espécies foram criadas. E aí, então, partindo desse princípio, se a gente fosse voltar no tempo geológico, pegando todos os raminhos da árvore da vida, a gente conseguiria ir voltando e achando os nós de separação dos diferentes ancestrais que foram dando origem a cada ramo evolutivo da nossa árvore da vida. Depois, em quinto lugar, a gente tem o conceito que talvez seja o conceito mais conhecido e menos compreendido da teoria darwiniana, que é a ideia da seleção natural. Então, o que seria o mecanismo que está por trás do processo evolutivo. É como se fosse a força motriz desse processo. Então, a seleção natural ela vai atuar nas variações intrapopulacionais que vão fazer com que características sejam selecionadas positiva ou negativamente
e que aumentando ou não a chance de sobrevivência dos indivíduos. Então, por exemplo, características que aumentam a chance de sobrevivência do indivíduo são selecionadas positivamente. Esse indivíduo ele consegue chegar à idade reprodutiva e passa a característica adiante. Se é uma característica que é muito deletéria, ela provavelmente é selecionada negativamente e ela não se espalha na população. Então, para que no processo de seleção natural aquela característica seja selecionada, ela tem que ter uma utilidade óbvia para a sobrevivência. E o que acontece é que assim, então a característica tem que ter uma utilidade óbvia para a sobrevivência. Então vamos pensar aqui. Os ursos polares, eles são brancos. A espécie ancestral não tinha essa pelagem branca, né? E aí, quando eles foram migrando para o norte, então ocupando cada vez mais ambientes com mais gelo, provavelmente começaram a nascer filhotes, porque existe naturalmente, né, em função das mutações e dos processos de recombinação na meiose, existe naturalmente nas populações uma variação intraespecífica entre os descendentes. E aí, indivíduos que eram mais claros começaram a ter uma maior vantagem na sobrevivência, porque conseguem se camuflar melhor. E aí, com isso, filhotes ficavam melhor protegidos, conseguiam se esconder das presas, caçar melhor, chegando à idade reprodutiva, até que uma hora, então, você tem uma mudança fenotípica da população, ficando todos brancos, porque essa é uma característica que, obviamente, teve uma vantagem na sobrevivência. A mesma coisa do ovo com casca para a conquista do ambiente terrestre, a camuflagem de predadores e presas, os estômatos nas folhas das plantas e por aí afora. Se a gente procurar, a gente vai achar características que sejam adaptativas em todos os grupos de seres vivos. Então, a seleção natural ela vai ser a competição inter ou intraespecífica para a sobrevivência associadas às pressões ambientais. Intraespecíficas porque todos os indivíduos de uma espécie competem por recursos do ambiente, assim como indivíduos de espécies diferentes, na ocupação de um mesmo nicho ecológico. E nessa competição, ou entre espécies, ou uma espécie se extingue ou acaba mudando o seu nicho ecológico, tá certo? Então, as características que são selecionadas pela seleção natural, elas possuem uma evolução convergente, uma radiação adaptativa e uma utilidade óbvia para a sobrevivência. E ela não pode favorecer traços opostos à sobrevivência. Agora, o Darwin ele também propôs, porque tinha algumas características que não estavam fazendo muito sentido para ele, que eram características que não tinham uma utilidade óbvia para a sobrevivência. Na verdade, até dificultavam. Então, a galhada do alce irlandês, essa pata, essa quelícera era muito grande em alguns crustáceos, um tamanho diferenciado de machos e fêmeas em anfíbios, a coloração de aves, que existe um dimorfismo sexual muito grande, normalmente machos são muito mais coloridos do que as fêmeas. O macaco narigudo, que esse nariz ele é presente no macho e não na fêmea. E por aí afora. E aí ele propôs a teoria de seleção sexual. Então, na seleção sexual, seriam traços que teriam sido moldados pela competição intraespecífica para a reprodução. Então, na competição por parceiros reprodutivos, algumas características, principalmente características extravagantes, que hoje a gente sabe que estariam relacionadas com uma informação de que aquele indivíduo ele tem uma boa constituição genética, uma boa saúde, porque só consegue ter uma característica extravagante e sobreviver e não morrer alguém que seja saudável. Então, essas características extravagantes, elas foram sendo selecionadas, aumentando o sucesso reprodutivo, o sucesso diferencial na reprodução de machos e fêmeas. Então, essas são características instáveis e imprevisíveis e diversificadoras, porque espécies que são aparentadas, elas podem ter, nesse caso, características muito diferentes entre si.
Então, espécies que vivem de forma idêntica podem possuir ornamentos radicalmente diferentes. É um processo de escolha ativa, então ela é muito comum em animais a partir de um determinado momento da história evolutiva, em que você já tem um certo sistema nervoso capaz de fazer esse tipo de escolha, de percepção e escolha. Ela leva a uma diferença entre machos e fêmeas, né? E aí, nesse caso, ou você tem entre os machos uma competição com armas ou ornamentos e a fêmea escolhendo o macho com quem irá se acasalar, e isso também estaria associado a uma diferenciação. Não, a origem disso também estaria relacionada com uma diferença de gametas entre óvulos e espermatozoides, que são gametas que têm um custo de produção muito diferenciado, né? Então, o espermatozoide é um gameta que os machos produzem o tempo todo em grande quantidade. Já o óvulo é um gameta que é produzido em poucas quantidades, seria um recurso limitado das fêmeas, o que levaria a uma atuação diferenciada desse processo reprodutivo, tá? E aí, com isso, a gente, então, termina a ação da teoria evolutiva, os seus conceitos principais e o contraponto com a ideia, com a teoria de Lamarck,